Um sonho de mulher perturba a vossa calma, e tão reles objeto agita essa grande alma. Quem da maior bravura em toda a guerra se arma, com o que uma mulher viu no sono se alarma? Eu sei o que é um sonho, e a pouca tolerância que um homem deve dar à sua extravagância, que de um vapor noturno a visão tetra e vaga modela formas vãs que o despertar apaga. Do que é uma mulher não sois ciente, porém, e ignorais que poder sobre a alma toda tem. Depois que em seu encanto ela nos envolveu, e que a união se selou com os fachos do Himeneu. É assim que começa a peça Polieucto, de Corneille, hoje vida e obra deste grande dramaturgo francês. Pierre Corneille nasceu em 1606. Aqui uma foto dele. Um dos maiores autores de comédia, de drama, da França do século XVII, ao lado de Molière e Racine. Por vezes apontado como fundador da tragédia francesa, ele escreveu peças durante mais de 40 anos. Grande autor de dramas franceses. Nasce em 1606 em Rouen, no dia 6 de junho, no seio de uma família culta e abastada, pois muitos dos seus membros eram magistrados. Pierre Corneille teve uma educação no colégio de jesuítas, mas ali ele aprende a arte dos espetáculos, que fazia parte do currículo, e era isso que o interessava. E ele até ingressou mais tarde na faculdade de Direito, mas já formado, ele decidiu pelo teatro. Decidiu abandonar essa carreira, a qual ele dedicou-se por um tempo, e abraçar a carreira de teatrólogo. 1629, aos 23 anos, após uma desilusão amorosa, como resultado disso, ele vai escrever uma peça chamada Melita, que estreia em Paris neste ano, 1629. Essa peça era uma pastoral dramática, incluída no gênero barroco. Ele conheceu um sucesso significativo com essa obra, e isso levou Corneille a abraçar definitivamente a carreira de autor dramático até 1674, quase ao final da vida. Então nós temos 3 grandes ciclos de peças na vida de Corneille. Nos 4 anos seguintes, depois de 1629, ele vai escrever 2 peças intituladas. A primeira, Clitandre, de 1631, que é uma tragicomédia. E a obra, a peça La Veuve, 1632, uma comédia. Essas peças foram bem acolhidas. A Clitandre e La Veuve, que levou, então, a um destaque de Corneille na sociedade francesa, e o cardeal Richelieu convidou Corneille a fazer parte de um grupo de autores chamado Société des 5 Auteurs, Sociedade dos 5 Autores. O Richelieu, gente, ele nasceu em 1585 e morreu em 1642, então ele estava no auge aqui ainda, né? Como esse cardeal que mandava na França, vamos dizer assim, né? Essa sociedade dos 5 autores, da qual o Corneille fez parte, ela era como um ateliê de escrita dramática, onde eles aprendiam as regras de como escrever bem. Isso foi importante para Corneille, entrar no esquema, vamos dizer assim, né, da escrita de peças da literatura francesa. Então ali ele aprende isso.
mas por pouco tempo ele aí permaneceu, infelizmente, porque ele teve alguns desentendimentos muito sérios, principalmente com o cardeal Richelieu, porque Corneille ele cultiva uma certa liberdade compositiva e revelou uma dificuldade em adaptar-se a essas normas rígidas da comédia, da tragédia francesa, do drama francês, da fixação do texto. O Corneille ele quer liberdade, embora ele respeite alguns pontos, a gramática ou a maneira como se compõem textos, principalmente textos de tragédia, de dramas, né? Ele ficou pouco tempo aí, né? Então isso engessava Corneille, essa sociedade dos 5 autores. Então ele começa aí a escrever outras peças durante esse período, essencialmente comédias e tragédias, uma só, a saber, La Galerie du Palais, 1633, La Suivante, 1634, La Place Royale, 1634, Illusion Comique, 1636, e a tragédia Medea, 1635. Então essas peças, juntamente com aquelas duas que eu falei, que abriu espaço para ele entrar na Sociedade dos 5 Poetas, formam o primeiro ciclo de peças de Corneille, a sua estreia no teatro francês, né? Ele vai, aos poucos, sendo conhecido, embora essas peças estejam pautadas por algumas irregularidades quanto à fixação do texto, quanto ao gênero, ela corresponde a uma espécie de texto, né, que se filia ao barroco. Então ele pertence, nesse primeiro ciclo de peças, ao barroco aí na França. O Corneille contribuiu imensamente, apesar disso, né, para revitalizar a comédia, para trazer a importância desse gênero, que na altura era considerado um gênero secundário. O Corneille dá destaque à comédia. Depois isso vai acontecer esplendorosamente com Molière, né? Mas aqui o Corneille está colocando a importância da comédia já nesse período. Posteriormente, ele volta a Rouen, sua cidade natal, e lá ele decide aderir ao trágico, né? Então ele vê a importância da tragédia. Aí nós temos um outro ciclo de composições dramáticas, que são 4 grandes peças, às quais pertence aí o Polieucto, que é de 1642. E a outra peça desse período, gente, ela é muito importante. O Cid, 1637. 1636, 1637, ele termina essa peça. É uma das peças mais importantes da literatura francesa, do teatro francês. Embora tenha obtido um sucesso imediato, ela fez-se acompanhar de uma violenta polêmica, originada não só por conflitos de interesse, mas também por alguma inveja relativamente aí, ao sucesso da peça, né? Outros grandes dramaturgos do período invejaram muito Corneille, acharam coisas aqui dentro para causarem polêmica. A principal crítica por parte da Academia Francesa a essa peça, o Cid, incidiu no fato de Corneille não ter respeitado os princípios orientadores do teatro clássico. Lembra que eu falei que ele tinha uma certa liberdade na composição dos textos, causando aí conflitos com o cardeal Richelieu? Principalmente aqui regras, nomeadamente respeitantes ao tempo e à ação. Mas essa peça é importantíssima, a gente tem que ter na nossa vida de leitor um contato, pelo menos com essa peça do Corneille, que não é um autor tão conhecido aqui no Brasil, né? Essa peça aqui, ela traz a história daquele herói espanhol, o Cid, e o seu amor por Ximena, o Cid, Pierre Corneille, uma das grandes peças do teatro francês. O Horácio, 1640, eu já li essa peça, já tive esse texto, e a peça Sina, de 1641. Então essas 4 peças pertencem ao segundo ciclo. Aqui ele se firma mesmo como teatrólogo
de dramas, de tragédias, Le Cid, ou O Cid, né? Horácio, Sina e Polieucte. Nestas tragédias, atento às regras do teatro clássico, Corneille define o herói, marcado pela glória, pela vontade e por uma enorme generosidade. O herói de Corneille, nessas peças, ele tem essa questão da vontade, da glória, da generosidade, que se caracteriza pela energia que é colocada num fluxo de amor ideal, inseparável da tradição democrática, que também, por seu turno, está associada ao conceito de virtude. O herói é virtuoso. Todas essas características fazem do herói de Corneille um herói generoso, virtuoso. E aqui o Corneille, então, depois desse ciclo de peças, em 1647, ele é eleito para a Academia Francesa. Não tem como, né? Esse grande escritor passar ileso aí diante dos críticos da época. Ele ocupou a cadeira 14 até sua morte, quando foi sucedido por seu irmão, que também era escritor, Thomas. Depois vem um terceiro ciclo de peças, que vão aí de 1643 a 1651. Terceiro ciclo de peças de Pierre Corneille. São elas La Morte de Pompée, é um acerto de contas com Richelieu nessa peça, né, que já estava morto, mas aqui ele mostra que ele consegue, né, seguir as normas do teatro. Rodugone, uma tragédia sobre a Guerra Civil Francesa. Heraclius, ele desenrola o tema aí do rei oculto. Dom Sancho d'Aragon, pergunta-se sobre a natureza do rei. E Andrômede, apresentada como sua obra-prima. A maquinaria necessária para colocá-la em cena, essa obra Andrômeda, justificou a construção do teatro do Petit Bourbon em 1650. Petit Bourbon em 1650. Então essas são as peças do terceiro ciclo de peças do Corneille. La Morte de Pompeu, a morte de Pompeu, né? Rodugone, Heraclius, Dom Sancho d'Aragon e Andrômeda. Todas não, né? A maioria dessas peças retomando temas da Grécia Antiga. A partir de 1650, as obras de Corneille têm êxitos menores, até o fracasso de uma obra chamada Pertarite, uma obra que foi um fracasso tremendo. Corneille, então, depois disso, deixa de escrever por vários anos. Nessa época, o jovem Racine começa a conquistar o público, entrando em conflito direto com Corneille. É interessante, são 3 grandes ciclos até que Corneille vê um fracasso, né, com Pertarite, e o Racine já começa a despontar aí no meio teatrólogo. Já idoso, Corneille retoma um ciclo final de peças. Então, além dos 3 ciclos, nós temos um ciclo final. São peças chamadas Édipo, O Velocino de Ouro, Argésilas, Psique, Sertórios e Surena. A Surena é de 1674, é a sua última tragédia. Então, nós temos aí a parte final da vida de Corneille. Também tem temas aqui gregos, né? Olha, Édipo, Velocino de Ouro, Jasão e Medeia, né? Os argonautas, Agésilas, Psique, Sertórios e Surena. Ao final de sua vida, a situação de Corneille era precária, deve ter gastado muito dinheiro em vida, né? Que até um outro escritor, Boileau, solicita para ele uma pensão real que Luís XIV concede. Então, Corneille passa muitas penúrias no final da vida. Ele falece em 1684, no dia 1º de outubro, em Paris. Esse grande escritor francês. Vou mostrar a foto dele mais uma vez aqui. Uma obra que a gente precisa conhecer um pouco. Esses grandes teatrólogos aí do século XVII francês. A extensão e a riqueza da obra de Corneille fizeram com que na França surja o adjetivo corneliano,
cujo significado hoje em dia é bastante extenso, mas que significa a vez da vontade e do heroísmo. Corneliano, aquele que traz a vontade, o heroísmo, da força, da densidade literária, né? O corneliano é aquele que tem densidade literária, que tem força, da grandeza da alma, da integridade e uma oposição irredutível aos pontos de vista. Certamente foi por isso que ele brigou muito com o cardeal Richelieu. Cornélio, ele era muito assim irredutível, né, nos seus pontos, nos seus pensamentos. 1606 nasce esse grande escritor e falece em 1684, deixando uma obra importantíssima para a história da literatura francesa. É isso, um abraço e até mais.